Olá, você está no curso de Prática Jurídica Trabalhista da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Eu sou o professor Cláudio Dias e hoje vamos tratar da sentença. O primeiro ponto, então, que nós vamos abordar aqui é a sentença homologatória de acordo, que também é a sentença mais fácil de se fazer, porque basta uma frase do juiz, homologo o acordo e aí a sentença está proferida. Então, a frase do juiz que se homologa um acordo é uma sentença que não tem relatório, uma sentença que não tem fundamentação, uma sentença que contém apenas o dispositivo, que é a sentença homologatória de acordo. Então, de acordo com a CLT, conforme os termos da CLT aqui, a sentença homologatória de acordo, ela valerá como decisão irrecorrível. Na verdade, ela não vale como, ela é uma decisão irrecorrível. Então, o processo de trabalho tem essa peculiaridade, que a sentença homologatória de acordo, dela não cabe recurso. Por qualquer motivo que as partes venham alegar, inclusive alegar algum tipo de vício aí na expressão da vontade, não é fundamento para justificar a interposição de recurso. Essa sentença, então, ela transita em julgado de imediato, ela não tem um prazo, isso não é necessário esperar prazo recursal, justamente porque não cabe recurso dessa sentença, então ela transita em julgado de imediato e caso haja interesse em rescindir essa sentença, a ação rescisória deverá ser protocolada em até 2 anos a contar da data da prolação da sentença, da data em que o juízo homologou o acordo efetuado pelas partes. Então, o acordo até aquele momento é apenas um negócio jurídico processual, ganha o contorno de sentença, ganha a vestimenta de sentença quando o juiz homologa esse acordo aí. No entanto, a Previdência Social, na verdade, é a União, com a unificação das receitas, a União poderia recorrer dessa sentença caso detecte que existe algum tipo de crédito da União que tenha sido aí indevidamente sonegado, indevidamente não reconhecido pela justiça ou pelas partes que fizeram esse acordo. Vamos explicar depois por que a União tem esse interesse e por que a União poderia recorrer dessa decisão. Sobre a sentença homologatória de acordo, nós temos também aí de destacar o que traz aí a orientação jurisprudencial 132 da SDI 2 do TST. De acordo com essa orientação jurisprudencial, o acordo celebrado e homologado judicialmente em que as partes dão plena e ampla quitação dos créditos relativos àquele vínculo de emprego, esse acordo ele não comportará qualquer tipo de questionamento, Então, como eu já disse, desse acordo não caberá recurso, só será possível entrar com ação rescisória, e esse acordo homologado que dá essa plena e ampla quitação, esse acordo ele alcança não só os pedidos da inicial, mas alcança tudo aquilo que poderia ter sido pedido também e que o reclamante não trouxe para os autos. Só para a gente tentar situar o debate aqui. Existe a lógica, o princípio da adstrição da sentença ao pedido, um princípio que se aplica ao CPC e também ao processo do trabalho. Então, nos termos desse princípio da adstrição da sentença ao pedido, a sentença apreciará exatamente aquilo que foi pedido. O que não foi pedido fica fora da alçada do juízo. Se o juiz eventualmente se debruçar sobre isso, será uma sentença extra petita ou ultra petita, dependendo do caso. O fato é, o que não foi pedido não está sujeito à apreciação judicial. Então, uma reclamação trabalhista que tenha 10 pedidos, você poderia muito bem optar por fazer 10 reclamações com um pedido apenas. É possível, plenamente possível. Apenas não é recomendável, apenas não é uma providência, digamos assim, salutar, uma providência que tenha algum tipo de custo-benefício relevante, porque são 10 trabalhos separados, quando todos poderiam ser acumulados em uma petição inicial apenas. Então, uma reclamação trabalhista com 10 pedidos, ela poderia sim ser, ela poderia ser cindida em 10 reclamações com um pedido, nenhum problema. Só que ninguém faz isso,
né? Porque isso aí atenta contra toda a lógica de celeridade processual, concentração dos atos, de racionalização do uso da máquina judiciária, enfim. Então, a opção que o advogado faz é colocar todos os pedidos cumulados numa mesma petição. Agora, se um pedido qualquer tenha sido por um lapso ou pelo fato de não se ter ainda um elemento probatório razoável, se por estratégia ou por esquecimento, né, um pedido não constou naquela petição inicial, ele poderia vir a entrar com a outra reclamação pedindo outras coisas, pedindo outros créditos trabalhistas. Nenhum problema, isso é plenamente possível. Observado naturalmente o prazo prescricional, mas é plenamente possível. Então, se essa primeira reclamação que constou os pedidos lá que não foram esquecidos, né, os pedidos principais, e nessa reclamação houve um acordo com cláusula de plena e ampla quitação, a segunda reclamação que trará pedidos que não constaram na primeira, essa segunda reclamação, o réu poderia, na contestação dela, alegar coisa julgada, com base no acordo que foi feito na primeira reclamação. E você vai te perguntar, poxa, mas então quer dizer que um acordo nessas condições, então, ele ultrapassa o que foi pedido na inicial? Sim. Ultrapassa o que foi pedido na inicial, mas isso não viola o princípio da distrição da sentença ao pedido? Na ótica do TST, não. Porque uma vez que se faz um acordo dando plena e ampla quitação de todos os créditos, é como se o reclamante tivesse trazido para aquela primeira petição inicial tudo o que poderia ter sido pedido e não o foi, né? Então, muito cuidado você, advogado de reclamante, quando pretender fazer um acordo nessas condições, porque um acordo com essa cláusula ampla de quitação, ele não só quita o que foi pedido na inicial, mas quita também tudo que poderia ter sido pedido e não foi, né? Então, assim, o problema é, mas eu poderia restringir, eu poderia fazer um acordo para quitar apenas os pedidos da inicial? Sim, seria inclusive o mais lógico, né? O mais, digamos assim, o mais técnico. O problema é que muitos reclamados não fazem acordos nessas condições. Não fazem acordo nessas condições, justamente para não deixar uma brecha para a futura reclamação trabalhista, né, do mesmo empregado. Então, o que se consolidou na prática é que os reclamados somente aceitam um acordo com essa cláusula de ampla quitação. E se você, advogado do reclamante, né, quiser resolver a questão de maneira consensual, né, e naturalmente acabar aceitando esse acordo com essa cláusula de quitação, deve-se ter, no entanto, aí a segurança, né, o preparo, o esclarecimento, eu diria melhor, né, ter a percepção de que tudo que poderia ter sido pedido já estava na petição inicial, que foi, que instrumentalizou aquele processo. Por quê? Um pedido que tenha sido esquecido, um pedido que tenha sido deixado para depois, ainda que como estratégia processual, né, esse pedido não poderá mais ser formulado numa futura reclamação, né? E se o for, né, o risco de o reclamado, na contestação dessa segunda reclamação, trazer a preliminar de coisa julgada e fulminar a sua postulação é muito grande, né? Então, muita atenção para isso. Basicamente, hoje em dia, ninguém aceita, nenhum reclamado mais aceita uma cláusula que quite apenas os pedidos inicial, né? Então, todo mundo acaba colocando como cláusula padrão essa quitação genérica. E se você aderir à lógica da quitação genérica, é ter atenção para que nada tenha passado batido, para que tudo que deveria constar na petição inicial deveria estar constando. Todos os pedidos possíveis de serem levados para a justiça já constavam naquela petição inicial, né, que instrumentalizou aí essa reclamação trabalhista em que houve, né, esse acordo. Então vamos ver aqui, né, uma sentença homologatória de acordo, né, real, e como é que ela se constrói, como é que ela, né, ela se aparenta, né, para aquele que se debruça sobre seus termos. Então temos aqui uma sentença homologatória de acordo, na verdade uma ata de audiência baseada num caso real. Apenas os dados pessoais foram adulterados para, né, omiti-los. Esse processo então vai ter aqui a identificação do seu número no início, né, quem é o autor, quem é o réu, a data de realização da audiência que ocorreu na 18ª Vara do Trabalho de Salvador, a indicação do horário de início, também que as partes foram apregoadas, né, ou seja, chamadas pelo microfone para comparecer na sala de audiência. Então teríamos aqui a presença do autor, acompanhado do advogado doutor ABC, ou AB número tal. Preside também o preposto do réu, que é
o indivíduo que corporifica a presença da pessoa jurídica na audiência, o senhor DEF, acompanhado do advogado Dr. GHI ou OAB número tal. E aqui nós temos a precisa indicação da sentença homologatória de acordo, que é essa frase aqui, né? Tendo o juiz do trabalho homologado o acordo. Essa é a frase que identifica uma sentença homologatória de acordo. Observe que a sentença não tem relatório, a sentença não tem fundamentação, ela apenas chancela o negócio firmado entre as partes, negócio jurídico firmado entre as partes. E então, logo em seguida, vamos ter aqui a estruturação da sentença, que, em regra, costuma ter esse formato clausular. Não temos essa exigência na lei, porém, muitos juízes acabam seguindo essa estrutura de cláusula, até para indicar futuramente, se precisarmos, né, de uma execução forçada, identificarmos quais são as cláusulas que incidem naquele caso, na hipótese de descumprimento. Então, a cláusula mais importante é a cláusula primeira, que é a cláusula que resume o conteúdo do negócio. Então, nesse caso aqui, as partes chegarão a um consenso para o pagamento de R$10.000 do réu ao autor, do reclamado ao reclamante, de maneira parcelada esses R$10.000 em 4 prestações mensais que vão vencer nos meses subsequentes. Então, essa cláusula primeira aqui, ela vai ter a obrigação resumida de maneira global, e observe que essa obrigação aqui só trata dos valores, por enquanto, né? Na cláusula segunda vamos ter a cláusula de quitação geral, também já abordada no vídeo. Então, com o cumprimento do acordo, o autor dará plena, geral e irrevogável quitação das parcelas relativas ao extinto contrato de trabalho para nada mais reclamar, seja que título for, ficando estipulada a multa de 50% em caso de inadimplência. Então, aqui nós temos a sanção que o reclamado arcará se não cumprir integralmente o acordo firmado conforme cláusula primeira. Tá? Na hipótese de execução decorrente do descumprimento deste acordo, o reclamado renuncia à citação por reconhecer o montante da dívida neste ato. Isso acontece, vamos ver depois no vídeo de execução, isso acontece porque nos estritos termos da CLT, a execução necessita de uma citação específica pelo artigo 880 da CLT. E nesse acordo, alguns juízes costumam colocar essa cláusula para que a parte abra mão da citação, o que permitiria, sem mais discussões, que a própria intimação direcionada no diário para o advogado já servisse como início da execução para a parte exequente. Vamos ver com mais detalhes essa questão da citação da parte, da intimação da parte pelo advogado no vídeo de execução futuramente. Temos aqui então a cláusula terceira, que costuma trazer a regra do artigo 891 da CLT, né, de que o não pagamento de qualquer das parcelas implica o vencimento antecipado e automático das demais. Então, nesse caso aqui, por exemplo, se o réu não pagar logo a primeira prestação, R$ 2.500, o reclamante, né, poderá peticionar nos autos, informando que o acordo foi descumprido, e ele poderá requerer a execução forçada de todos os R$10.000 e não apenas da primeira parcela atrasada. Essa é a regra do 891 da CLT, segundo a qual, em execução de prestação de trato sucessivo, né, de parcelas diferenciadas, com vencimentos diferentes, o vencimento de uma sem pagamento implica o vencimento antecipado das demais. E aqui nós temos a cláusula da natureza jurídica das parcelas, que nós vamos também abordar durante o vídeo. As partes resolveram fazer um acordo incluindo apenas parcelas de natureza indenizatória. Essas parcelas de natureza indenizatória não trazem consigo a incidência de contribuição para a Previdência Social. Isso tem uma diferença muito relevante na quantidade de encargos que o reclamado deverá arcar, né, quando a prestação, o acordo inclui apenas parcela de natureza indenizatória no lugar de remuneratória. Então nós temos aqui outras questões menores, o réu depósito bancário pela Caixa Econômica, a contribuição previdenciária, que nesse caso não incide, mas se incidir, o réu deverá arcar com a contribuição previdenciária conforme a legislação respectiva, né, que é a Lei de Custeio da Previdência, 8.212, de 91, e imposto de renda também, se for o caso,
né? Dificilmente vai ter, porque, em regra, a renda média do trabalhador brasileiro é baixa, né? Acaba ficando na faixa de isenção, mas se acontecer também, o recolhimento do imposto de renda fica a cargo do reclamado. Então, aqui também nós temos a reiteração do acordo homologado, que essa ata serve para a liberação da FGTS do seguro-desemprego, se for o caso. E, por fim, aquela questão da intimação da União. A União tem um ato, segundo a qual, quando o possível crédito em favor da União for inferior a R$20 mil, não é necessário intimar a Procuradoria da Fazenda, né, para ter ciência desse acordo, né? Nesses casos, a União entende que a dívida é de valor ínfimo e não justifica mobilizar o aparato da Procuradoria da Fazenda para, eventualmente, correr atrás de créditos da União, nesse caso. A audiência encerrada até o horário, assinatura do juiz e fim da ata. Né? Observe aqui que nessa ata de acordo, né, não temos a assinatura das partes, né, porque hoje em dia já não tem mais essa exigência de assinatura das partes na ata de audiência. Na verdade, no processo do trabalho só tinha exigência de assinatura quando havia acordo. A audiência de instrução, a audiência de conciliação sem êxito não precisava de assinatura das partes, e agora nem mesmo a audiência com acordo precisa da assinatura das partes, né? Basta que elas concordem com essa providência no PJE de maneira tácita, ou seja, se elas não se insurgirem contra a ata de audiência encerrada sem assinatura, não é necessário ter assinatura dessas partes. Então, nós temos aqui uma sentença homologatória de acordo, com a cláusula das obrigações de pagar, a cláusula da quitação geral, que nós vimos no vídeo, a cláusula de vencimento antecipado das parcelas vincendas por conta do não pagamento de alguma das parcelas anteriores, a cláusula de natureza jurídica das parcelas que compõem um acordo e demais obrigações aqui na sentença homologatória de acordo. Superada então a questão da sentença homologatória de acordo, vamos ver agora a sentença mais comum, que é a sentença não homologatória. A sentença não homologatória entraria em qualquer outro tipo de sentença, né, declaratória, constitutiva, e principalmente a sentença condenatória, que é a sentença padrão da Justiça do Trabalho. Né? Muito raramente, né, um reclamante ingressa com a reclamação para obter apenas um pleito declaratório ou meramente constitutivo. Geralmente se pede uma pretensão aí condenatória, então, portanto, a sentença trabalhista acaba sendo, no mais das vezes, uma sentença de natureza, né, que traga aí uma feição condenatória. Então, no que diz respeito à sentença não homologatória de acordo, né, nós temos aqui a previsão do artigo 832 da CLT. Então, de acordo com esse dispositivo, aí deve constar aí o nome das partes, né, o resumo do pedido, o resumo da defesa, apreciação das provas, fundamentação e conclusão. Aí você pensa, poxa, mas esses requisitos são requisitos mais puxados, né, mais específicos do que aqueles que constam no CPC. E, na verdade, não é exatamente assim, né? Na verdade, é apenas digamos assim, que a CLT fez um esmiuçamento, né? Foi mais detalhista nesse ponto, porque se você observar bem, o nome das partes, resumo do pedido e resumo da defesa, são relatório, né? Apreciação das provas e fundamentos, entra tudo aí, né? Esses dois, a apreciação das provas e os fundamentos entram na motivação e a conclusão do dispositivo, né? Então, a montagem de uma sentença trabalhista, ela basicamente vai observar a mesma estrutura de montagem de uma sentença do processo civil. Né? Temos algumas questões curiosas, né? Que é o fato, por exemplo, de que a sentença trabalhista, dependendo do ponto de vista do juiz, ela pode ser no formato ata ou ela pode ser no formato CPC, né? no formato tripartite, né? Com relatório, fundamentação e dispositivo, né, em tópicos bem distintos. Né? Há juízes que optam pela sentença no formato ata. Né? Então, eles abrem a audiência, chamada audiência de julgamento, apenas para o proferimento da sentença. E aí a sentença vai vir um blocão, né, sem separação ponto a ponto, né, sem separação de tópicos, né, de capítulos, como consta no CPC. Então, esse formato de sentença, também formato ata, é bem comum no processo do trabalho. Né? Nós vamos ver daqui a pouquinho uma sentença no formato ata e uma sentença também no formato que a gente chama de formato CPC, no formato processo civil. Toda sentença trabalhista, ela precisa ter indicação de condenação em custas. Né? A condenação em custas, ela é
ela é uma condição ope legis, né, decorre diretamente da lei, então mesmo que a parte não requeira a condenação em custas, ela incidirá sobre a parte vencida. Parte vencida pagará as custas no processo do trabalho. Então, depois da sentença que vamos ter aí efetivamente o pagamento das custas. Até a sentença, o processo de trabalho, ele é gratuito, ele não tem custos para qualquer das partes. Agora, uma vez que a sentença é proferida, haverá a condenação em custas, né? E essas custas serão pagas pela parte vencida, né? Então, para o estudante de direito, tem sempre aquele dilema, né? Quando aparece uma assertiva sobre sempre, nunca, jamais, você fica na dúvida se tem alguma exceção àquela regra ali, e se houver exceção, esse sempre, nunca, jamais aí não se aplica. No caso aqui, não temos exceção. Sempre, sempre, sempre a sentença precisará indicar, né, a condenação em custas, né, e a responsabilidade por esse pagamento pela parte vencida no singular. E perceba que esse vencida no singular, nos termos da CLT, não é aleatório, né? Esse termo não está aqui de maneira acidental ou de maneira imprecisa. Pelo contrário, esse termo quer dizer exatamente o que ele diz, que só existe uma parte vencida no processo do trabalho. E a parte vencida no processo de trabalho, né, será aquela que sucumbir em pelo menos um pedido, né? Será aquela que sucumbir em pelo menos um pedido, se for o reclamado, né? Então, em regra, no processo do trabalho, né, a parte vencida será o reclamado se ele perder um pedido que seja, né? Se o reclamante para o reclamante ser vencido, ele precisará perder todos, né? Porque não existe sucumbência recíproca para fins de custas no processo de trabalho. Para fins de honorários advocatícios é outra história, mas para fins de custas não existe sucumbência recíproca no processo de trabalho. Existe apenas uma parte vencida, e essa parte vencida será o reclamante, se ele perder todos os pedidos, ou o reclamado, se ele perder pelo menos um dos pedidos, né? Aí você então há de pensar, poxa, mas isso é um pouco injusto para o reclamado, porque se o reclamante ingressar com a reclamação e 20 pedidos e ganhar um pedido de 20, o reclamado teria vencido 19 pedidos, e mesmo assim o reclamado vai ser vencido? Mesmo assim o reclamado vai ser vencido. E você pensa, pô, mas isso não é injusto? Não é injusto porque, como não tem sucumbência recíproca para fins de custas, né, o reclamante não vai arcar com os 19 pedidos que ele perdeu, mas o reclamado também não. Então, se o reclamante, digamos, idealmente, fez uma reclamação com 20 pedidos, cada pedido no valor de, digamos, R$1.000, a condenação cheia, a condenação completa do reclamado seria, caso o reclamante vencesse tudo, seria de R$20.000. No entanto, o reclamante venceu apenas R$1.000 de 20. Então, as custas incidirão sobre os 1.000, não sobre 20.000. Né? Os outros 19.000 simplesmente são desconsiderados para fins de cálculo de custas. Então, o reclamante que vence um pedido de 20 será o vencedor. E o reclamado vai pagar custas sobre esse 1/20 dos pedidos em que ele foi derrotado. Então, acaba sendo um benefício para o reclamante, mas que não se reveste em prejuízo para o reclamado, porque o reclamado não vai pagar custas sobre os pedidos que ele venceu, vai pagar apenas sobre os pedidos que ele perdeu. E como ele perdeu apenas um de 20, as suas custas serão 1/20 daquela que se esperava quando a petição inicial foi protocolada. Então, se percebe que não existe injustiça nesse cálculo, porque a proporção de pagamento das custas continua vigorando apenas para a parte que foi vencida no caso, né? Então, tenhamos essa noção. Não existe sucumbência recíproca para fins de custas no processo de trabalho. Parte vencida no singular é apenas uma. O reclamante, se ele perder todos os pedidos, ou o reclamado, se ele perder um dos pedidos, né? Então, aí ele vai pagar custas sobre esse um dos pedidos que ele tenha sido derrotado. Então, se for um de 20, o reclamado vai pagar custas calculadas apenas sobre essa condenação de um pedido em que ele foi o vencido da história. Então, sobre a sentença, na parte de custas, nós temos que destacar isso, que sempre constará e que sempre haverá uma parte vencida no singular, não há sucumbência recíproca, e essa parte vencida pagará custas proporcionais ao valor do pedido em que ela foi derrotada. Havendo essa condenação em custas, qual será o seu valor, né? Custas, como a gente sabe, são tributos, né? Custas são tributos, e tributos aqui na modalidade de taxa, né? Então, o conceito tributário de taxa,
né? O conceito que se amolda perfeitamente às custas aqui, né? Então a taxa é aquele tributo destinado a remunerar um serviço público específico e divisível. Nesse caso aqui, o serviço público específico e divisível é o serviço público judiciário. Então as custas são taxas no sentido que se aprende lá no direito tributário. Então, como é uma taxa, como é um tributo, né, esse tributo também vai ser calculado com a mesma fórmula padrão de cálculo de tributo, que é a alíquota vezes a base de cálculo, né? Então, a alíquota das custas no processo de trabalho de conhecimento, na fase de conhecimento, essa alíquota será de 2%. 2% sobre o valor da condenação, né? Esse é o critério básico de custas, de cálculo de custas no processo de trabalho. Então, a alíquota, 2%. E a base de cálculo? A CLT traz 4 bases de cálculo distintas aqui para fins de obtenção do valor das custas. Então, nós precisaremos aqui decorar todas as 4. Não. Felizmente, não precisaremos decorar todas as 4. Na verdade, existe apenas 2 critérios práticos. Embora a CLT venha colocar 4 na sua disciplina legal aqui, né, existem apenas 2 critérios básicos de cálculo de custas na prática. O primeiro critério é o valor da condenação do acordo. Então, o valor da condenação, 2% sobre o valor da condenação. O acordo, 2% sobre o montante integral do acordo. Então, isso aí é tranquilo. Me parece que não há muito que, né, não há nem o que se decorar nesse ponto para uma questão de pura lógica, né? O valor do acordo da condenação, 2% sobre ele. No entanto, quando não houver acordo, quando não houver condenação, tivemos sentenças que concluíram encontraram uma outra solução para o caso, né? A sentença que é totalmente improcedente, a sentença constitutiva, declaratória, uma sentença que extingue o processo sem apreciação meritória, enfim, né? Uma sentença que busque um outro caminho que não seja um acordo ou condenação. Nesse caso, qual vai ser o valor das custas? O valor das custas será de 2% sobre o valor arbitrado pelo juízo. Na prática, o juízo sempre arbitra um valor, né? Geralmente ele arbitra esse valor que acaba sendo o mesmo valor que ele deu para a alçada, quando for o caso, né? Mas se ele não deu valor para a alçada, se não se chegou a essa fase de fixação do valor de alçada, o fato é que o valor das custas, o valor do proveito econômico esperado pela sentença vai ser arbitrado pelo juízo. E sobre esse valor arbitrado, 2% de custas também. Então, na prática, embora na CLT nós temos 4 hipóteses, né, 4 incisos aqui, né, do artigo 789 a respeito das custas na fase de conhecimento, o fato é que os critérios práticos são apenas 2. O valor do acordo de condenação, 2%, e no caso de não termos acordo nem condenação, 2% sobre o valor que o juiz arbitrar. Então o critério é esse. Os 2 critérios práticos são esses, não tem muita dificuldade na prática, embora legalmente tenha alguma questão aqui a ser abordada, mas na prática só temos esses 2 critérios de fixação do valor das custas. Lembra, no entanto, que a parte vencida, né, não tem sucumbência recíproca para fins de custas. Agora temos a exceção aqui, né, a pequena exceção que diz respeito ao acordo, nem que o acordo será 2% sobre o valor do acordo e 1% em partes iguais para cada lado, né, 1% para o polo reclamante e 1% para o polo reclamado. Na prática, no entanto, o juízo acaba dispensando as custas para o reclamante, né, dando-lhe o benefício da justiça gratuita de ofício ou a requerimento. O juiz acaba dispensando as custas para um dos polos, né? E então aí a solução acaba sendo 1% de custas para o reclamado, ou na ata de audiência vai constar uma outra solução. Por exemplo, se o juiz quiser, né, entender que é interessante dispensar todas as 2 partes do pagamento de custas, coloca 2% sobre incumbência do reclamante e dispensa o reclamante desse pagamento pelo benefício da justiça gratuita ali concedido, né? Ou então se coloca 1% para cada lado e pelo valor diminuto das custas ele acaba dispensando ambas as partes de recolhê-las, né? Então nós temos aí alguns caminhos, mas no acordo, em tese, é 1% para cada lado, né? E o juiz pode dispensar uma parte ou ambas as partes do pagamento dessas custas, né? Mas sempre temos que ter na sentença, sempre, sem exceção, né, essa condenação em custas, ainda que a sentença seja homologatória de acordo, né? E aí então, havendo acordo, 1% para cada lado, né, seria aí talvez a única hipótese, né, de exceção para a sucumbência recíproca no que diz respeito às custas. Agora, geralmente o juiz acaba dispensando o reclamante ou ambas as partes, né, desse recolhimento de custas no que diz respeito à incidência sobre o valor do acordo.
Uma situação curiosa que deve ser destacada no que diz respeito à sentença trabalhista é a questão da natureza jurídica das parcelas. É que, curiosamente, né, a sentença trabalhista ela tem uma peculiaridade que é o fato de a Justiça do Trabalho deter competência para executar de ofício as contribuições previdenciárias. Né? Então, como a Justiça do Trabalho tem essa competência, né, de execução de ofício das contribuições previdenciárias, nós temos então aí a situação em que a condenação coloca um valor, digamos lá, de R$10.000, mas desses 10 mil, o reclamante só vai embolsar em torno de 8.500, né? E o reclamado vai desembolsar 12.500 nessa brincadeira. Então, nós temos a condenação de 10 mil, sendo que 8.500 fica com o reclamante e 12.500 são gastos pelo reclamado na condenação de 10 mil, em média. Então, essa diferença decorre do quê? O que é que explica essa circunstância inusitada do processo do trabalho? Porque no processo civil, né, vamos pegar uma situação bem simplória aqui, a situação de você compra um smartphone, o smartphone veio com um problema, você reclama na loja e a loja diz que não vai reembolsar o valor, a garantia não vai cobrir, houve mau uso do aparelho, enfim, então você deve vai processar aquele que lhe vendeu o aparelho defeituoso, né, o aparelho viciado, para que ele para que haja o ressarcimento, o reembolso do valor pago. Né? Então, se você gastou, digamos, R$2.000 na compra desse aparelho, né, a condenação vai vir com juros de correção, mas vai se basear nos R$2.000, que é o valor do aparelho. Então, o valor da condenação acaba sendo o valor pedido e o valor recebido com juros de correção acaba sendo exatamente aquele valor pedido em caso de vitória. No caso da reclamação trabalhista, a coisa não acontece dessa forma. Né? Existe a diferença entre o valor que consta na condenação, o que o reclamante recebe e o que o reclamado desembolsa em caso de condenação. E essa situação acontece por quê? Por conta da execução de ofício das contribuições previdenciárias. Então, a gente vai fazer uma breve recapitulação aqui. Né? Existem basicamente dois critérios básicos de tributação, né, da renda, né, do indivíduo aqui no Brasil. Então, você tem a renda pode ser dividida em o que você recebe de valor, né, de dinheiro, de proventos, enfim, o que você recebe em dinheiro, em pecúnia, ele acaba sendo submetendo aí a duas grandes classificações, né? Ou esse valor é um valor indenizatório, né, ocorreu algum dano, ocorreu alguma circunstância em que você deva ser, né, compensado pelo dano sofrido, então você vai ser indenizado. Né? Então, esse valor que você pode receber é um valor por indenização. Né? É o reembolso de alguma despesa, é o pagamento, né, de algum dano que você sofreu, né? Um acidente de carro, por exemplo, né? Você teve uma violação aí, um dano ao seu patrimônio, o valor que você recebe por esse dano é um valor, né, indenizatório. Né? Então, os valores acabam sendo classificados em dois grandes grupos. O primeiro deles é o grupo indenizatório, né? E o segundo grupo é o grupo remuneratório, que você recebe aquilo como renda, né? A renda do seu trabalho, a renda dos aluguéis, né? A renda que você obtém, o rendimento que você obtém de aplicações financeiras. Então, esses valores recebidos, que são de natureza remuneratória, eles são tributados. Os valores recebidos de natureza indenizatória não o serão em regra. Né? Então, no processo do trabalho, como se discute, né, fundamentalmente valores remuneratórios, aquilo que você recebe como renda do seu trabalho, nós temos essa repercussão tributária, né? Uma repercussão tributária que poderia não ocorrer no processo se não houvesse essa previsão constitucional, mas existe. Né? A Constituição expressamente coloca que a Justiça do Trabalho tem competência para executar de ofício as contribuições previdenciárias. Então, toda vez que houver uma renda, né, e essa renda no processo de trabalho, a renda responde por enorme parte, talvez aí 90% do que se discuta, né, nas reclamações trabalhistas em geral, sejam sobre parcelas de natureza remuneratória, sendo, portanto, renda e, portanto, tributável. Né? Então, como nós temos uma renda, essa renda acaba repercutindo na esfera tributária, acaba tendo aí o recolhimento de contribuição previdenciária sobre essa renda do trabalhador. Então, essa parte que o empregador recolhe, a parte que é descontada do empregado, né? Essas duas
ocorrências tributárias aí, elas decorrem da execução de ofício de contribuições previdenciárias. Então, se o empregado recebe R$ 10.000 de uma condenação, desses 10.000 nós teremos o desconto da parte dele para a Previdência e também um pagamento adicional pelo empregador, né, calculada sobre esse salário pago ao empregado, mas vamos ter uma contribuição adicional do empregador também para a Previdência por conta do fato de que esses valores são classificados como renda, como valores remuneratórios. E valores remuneratórios, ao contrário dos indenizatórios, ao contrário daquele exemplo do smartphone que você reclama na justiça, no processo civil, no juizado, que é um valor de natureza indenizatória e não paga tributo adicional, a não ser aquele que você já pagou indiretamente pela compra do aparelho, né? Então, no processo de trabalho existe esse desconto também feito de ofício pela justiça no que diz respeito às contribuições previdenciárias. Tá? Então, no processo de trabalho nós temos essa peculiaridade por conta disso, porque o empregado tem um desconto para a Previdência e o empregador também faz um recolhimento adicional para a Previdência toda vez que tivermos renda, tivermos remuneração como verba objeto da condenação trabalhista. Então é por isso que a sentença trabalhista tem essa preocupação, deve ter essa preocupação com a natureza jurídica das parcelas. Quando a sentença é condenatória, não temos tanto problema assim, né? Quando a sentença é condenatória, ela vai dizer cada parcela que ela está deferindo ou não. Então, o 13º recolhe previdência, o salário atrasado recolhe previdência, a remuneração de férias recolhe previdência, né? No entanto, a sanção do 477 da CLT, do atraso na rescisão, é uma verba de natureza indenizatória, não recolhe, né? O FGTS, por já ser um tributo, né, não é possível tributo sobre tributo, porque teríamos aí uma bitributação. Então, os valores de FGTS não recolhem previdência, porque o próprio FGTS já é um tributo. Né? Então, valores, indenização por dano moral, o nome já diz, indenização, e portanto, né, não caberia também recolhimento de previdência sobre esse valor. Então, quando a sentença descrever quais são as verbas que ela está deferindo ou indeferindo, o setor de cálculos da vara já vai separar o que é verba indenizatória e o que é verba remuneratória. A indenizatória não vai recolher previdência, a remuneratória vai. Né? E aí vai ser descontada tanto do empregado, quanto vai ser imposta também um valor adicional para o empregador recolher na condenação. Então, quando a sentença ela é condenatória, ela vai descrever as verbas, e as verbas aí o setor de cálculo já está atento para isso. Cada verba vai ser classificada como renda ou como indenização, e aqueles que forem classificados como renda, como remuneratório, deverão recolher previdência. Os que forem indenizatórios não recolherão. Já no que diz respeito ao acordo, a questão é um pouco mais complexa, porque no acordo a CLT tem a exigência aqui, né? No artigo 832, parágrafo 3º, tem a exigência de as decisões descreverem a natureza jurídica das parcelas. Se a decisões, no caso, são homologatórias de acordo. Então, se o acordo homologado não tiver o cuidado de descrever a que se refere aquele valor do acordo, né, a presunção estabelecida é que tudo aquilo é de natureza remuneratória. Tudo aquilo é renda e, portanto, a previdência incidiria sobre tudo aquilo que está sendo colocado ali nos termos do acordo. Então, para que se evite você pagar tributo de maneira desnecessária, né, recolher previdência, sem que haja, né, essa imposição legal, porque não se trata de verba de natureza remuneratória, então você tenha o cuidado de, num acordo, dizer a que se refere. Né? Nós já vimos a sentença homologatória de acordo aqui há alguns minutos atrás e percebemos que o acordo descreveu a que se refere aquele valor. Então, aquele valor global, ele decorre do somatório das seguintes verbas, A, B e C. Né? Então, essas verbas A, B e C, se forem de natureza remuneratória, recolherão previdência. Se forem de natureza indenizatória, não. Agora, é claro que, havendo acordo, e como as partes cabe dizer, né, a que se refere aquele acordo, é muito comum, né, eu diria até que ocorre na maioria dos casos, né, que o acordo as partes façam um esforço para que no acordo conste apenas parcelas de natureza indenizatória. Claro, ninguém quer pagar tributo, né, ninguém paga tributo de bom grado. Né, Então, é muito comum que um acordo conste verba de natureza indenizatória em sua maioria. Né? E também, durante muito tempo, a União insistiu em questionar esses acordos, dizendo não,
que a petição inicial tinha várias verbas de natureza remuneratória, não é possível que o acordo só contemple indenizatório e o restante deixa, né, as partes tenham deixado de lado. Né? A União levou muito esse questionamento para a Justiça, mas de tanta Justiça rejeitar esse tipo de argumento, a União acaba nem levando mais esse acordo, essa questão adiante. Então hoje, né, basicamente, se você colocar que é 100% de natureza indenizatória, né, mesmo a gente sabendo que não é, ou não deveria ser, a União acaba não questionando justamente pelo precedente formado aí, né, de que as partes é que definem no acordo qual é a natureza jurídica dessas parcelas. Então, hoje em dia esse questionamento acaba sendo bastante, murro em ponta de faca, né? A União, de tanto ter sido derrotada na Justiça por conta desses questionamentos, acaba não procurando mais esse questionamento hoje em dia na Justiça. Então, é como se a parte hoje tivesse um campo mais aberto, né? Mais tranquilidade para poder, no seu acordo, definir quais são as verbas e, naturalmente, que as partes vão querer colocar quase todas, né, se não todas as verbas daquele acordo como sendo de natureza indenizatória. Né? Então, aí você vai colocar de natureza indenizatória e, consequentemente, vai ter menos tributo ou nenhum tributo a pagar, um acordo que tenha essa maioria ou a totalidade de verbas de natureza indenizatória. Então, o advogado que vai militar na área trabalhista tem que ter atenção para esse ponto, né, de que a natureza jurídica das parcelas impacta, né, também na chamada custo indireto da condenação, né, que é o fato de o reclamante receber menos do que consta na condenação e o reclamado ter que pagar mais do que aquilo que ele foi condenado pela Justiça por conta da contribuição previdenciária aí executada, né, de ofício pela Justiça do Trabalho. Essa então é a nossa abordagem a respeito da sentença trabalhista sob o ponto de vista aí da prática jurídica trabalhista. Espero que o conteúdo desse vídeo tenha sido proveitoso e para você que nos assiste, né, deixo o convite para que se inscreva no canal e acompanhe futuras atualizações, né, que de tempos em tempos a gente vai colocar aqui novos vídeos a respeito da prática jurídica trabalhista, né, como que funciona aí, né, o processo de trabalho sob enfoque, né, prático, sob enfoque aí do que acontece no dia a dia forense.